Vamos ver se essa luz ajuda, né? Porque tá no final do dia aqui. Nesse vídeo aqui eu vou estar falando um pouquinho mais sobre como funciona, como que é, curiosidades e tal, sobre as casas aqui na Inglaterra. Antes de começar o vídeo, eu só quero dizer que eu vou estar falando sobre casas mais precisamente no interior da Inglaterra, tá? Então ali para Londres para cima, digamos assim, até quase a Escócia ali. Eu não vou estar falando sobre casas da Escócia, porque elas são bem diferentes. E também não vou estar falando sobre casas ou apartamentos, enfim, na região de Londres, que elas também são bastante diferentes do que eu vou estar falando aqui, tá? Então, só esteja isso aí. Eu tô traduzindo para inglês. Tenha isso em mente que essas informações vão estar valendo mais pro interior mesmo. Então, o primeiro tópico que eu queria compartilhar é sobre apartamento. Então, aqui no interior é bem difícil achar apartamentos igual a gente tem no Brasil, principalmente prédios altos. Bem difícil, eu acho que tem 10 prédios altos na cidade e olha lá, tipo assim, é bem difícil mesmo. A maioria dos prédios altos em Manchester, por exemplo, ou outras cidades maiores, tipo Liverpool, por exemplo, os prédios maiores, eles são para business, são para empresas e não costuma ter apartamento para morar. Então, assim, já começa com essa diferença. Então, outra coisa também é que existe apartamentos, prédios pequenos, por exemplo, a cada, sei lá, 5 andares. Só que eles são para idosos e a maioria deles tem mínimo de idade. Então, o que aconteceu comigo? Eu fiquei toda empolgada na hora que eu vi um apartamento lá, que eu tava querendo me mudar e tal. Todas as especificações, tudo era legal. Tipo assim, é um lugar calmo, tranquilo, um bairro tranquilo, tinha um banheiro grande, um quarto grande, o lugar era bom e tal. E daí, na hora que eu fui ver, tinha mínimo de idade 65 anos. Eu falei, acho que não vai dar dano pra agora. Então, acaba que esses prédios, eles são grandes justamente pra isso, porque são específicos para idosos. Eu não sei se eles funcionam como se fosse um asilo, eu não tenho certeza se você tem que pagar alguma coisa por essa, não faço ideia, mas eu sei que a maioria deles é para isso, é para idoso e tem esse mínimo de idade aí que achei bem engraçado. A segunda coisa é sobre fachada de casa, que é bem comum as casas não terem muro, principalmente muro alto. É muito difícil de achar. Às vezes você acha muro do tipo 1,5 m, 2 metros no máximo, mas assim, é bem raro. O que tem, principalmente na cidade que eu moro hoje, que é menorzinha, tem uma muretinha. Então você tem ali, tipo, 1 metro, sabe? Bem estilo de casa de vó, pelo menos. Era bem estilo da casa da minha avó, quando eu era criança. Se bem que a casa tá assim até hoje, mas... que é no interior do sítio, sabe? Aquela muretinha, que tinha até aquele portãozinho, assim, que fazia barulho e tal, mas é que tinha 50 centímetros, 1 metro no máximo. Então, esse aqui é bem comum aqui. Todas as casas, praticamente todas as casas têm as muretinhas, inclusive a minha. A minha, ela não tem muro na frente, então ela é direto pra rua, e é muito engraçado, porque é muito diferente. Mas a sala é grudada com a calçada. Não tem nem espaço entre a calçada da rua pra minha sala, pra janela, né, no caso. Mas a parte do fundo, ele tem a muretinha. E é isso, é 1 metro. Posso colocar aí foto se vocês quiserem. Mas é bem pequenininho. Inclusive, tem um portãozinho assim e ele não tem chave. Até porque a pessoa pula se ela quiser, né? Mas é bem comum não ter chave, só ter um cadeadinho ali pra você fechar e é isso aí. Na maioria das vezes, ninguém entra, tá? Assim, agora tá aumentando a criminalidade aqui, mas no geral é cultural porque é isso. A taxa de roubo é pequena. Dito isso, eu vou entrar agora nas informações das casas em si. O primeiro tipo de casa que eu vou estar falando agora é sobre casa compartilhada. Existe 2 tipos, basicamente. Casa compartilhada que você combina com seus amigos e aluga uma casa, né? Igual tem no Brasil, República. Isso existe, mas não é tão comum assim, no geral. Agora, o segundo tipo, que é esse que eu vou estar falando, é mais comum, você já aluga com o proprietário e você paga o valor do aluguel e o proprietário encontra outras pessoas pra estar dividindo aquela casa. É como se fosse uma república, mas é diferente, né? Então, assim, você não precisa... Ó, meu vizinho abrindo aí. Corta. Corta o vídeo. Então, nesse caso, você não precisaria estar procurando uma pessoa pra dividir, porque ela já vai estar morando lá, enfim. Esse tipo de casa, ele é bom e é ruim, né? Bom porque, assim, bem mais barato. Muitas vezes ele inclui o Council Tax, que é a taxa aqui do Council, que seria equivalente à prefeitura. Então, é uma taxa que envolve lixo, segurança da rua, luz da rua, os negócios assim. Mas principalmente lixo. E essa taxa, ela costuma ser um pouquinho alta, assim, dependendo da casa que você vai morar, em torno de 120
geralmente 150 libras, 170 libras por mês. Óbvio, né? Não parece ser alto assim, mas quando você vai dividir a casa, você não precisa pagar isso, porque é dividida essa taxa por várias pessoas. Então acaba que o custo do aluguel, ele cai bem mais, né? Fica bem mais em conta do que se você fosse alugar sozinho. Então essas casas compartilhadas, elas costumam ter uma cozinha compartilhada. Às vezes as casas têm cozinha dentro do quarto, ou do quarto da sala, né, que é privativo. E daí ele tem tipo uma mini cozinha, igual como se fosse uma kitnet, sabe? Que tem só micro-ondas, alguma coisa assim. Às vezes eles têm isso, às vezes não, a maioria das vezes não. Às vezes o quarto tem banheiro, então tem suíte, você pode alugar, né, com um banheiro já. E às vezes, como eu falei, às vezes não também. Então depende muito aí do proprietário que vai estar te alugando, como funciona e tudo. Falando de valores, né, esses aluguéis de casa compartilhada costuma ser mensal, né, não por semana, porque na Irlanda, se eu não me engano, em alguns outros países costuma ser por semana, mas aqui mensal, a maioria das vezes. Ele costuma variar aí entre os 350 libras mensais até 500, 600 libras mensais. Não vai fugir muito disso, pelo menos aqui na região que eu tô, no interior, não foge muito disso. Quando eu cheguei em Manchester, a gente dividiu uma casa, usou uma casa compartilhada. O meu marido, a gente alugou um quarto lá e tal. Só que no meu caso, ele era meio que um mini estúdio dentro de uma casa compartilhada. Eu lembro que nesse caso eu paguei 470 por mês pros dois, e isso já incluía todas as contas. Então incluía tanto o Council Tax quanto luz, gás, eletricidade, né? Enfim, mais água, internet e todas essas coisinhas. Até a limpeza tava incluso. Então era 475, se não me engano, 470 ou 75. E esse valor era por mês, então bem tranquilo assim. E no caso, muitas vezes não precisa fazer um contrato muito bem elaborado. Então você não precisa pagar taxas e taxas pra você começar a alugar o apartamento, porque é mais facilitado assim, sabe? E daí eu lembro que a gente pagou um aluguel adiantado, e um aluguel de calção só. E isso é meio incomum. Geralmente você tem que pagar um pouquinho mais que isso. O segundo tipo aqui, bem comum, é estúdio. Nesse caso, eu tô falando como se fosse estúdio de kitnet, tá? Então, lugares pequenos, cozinhas pequenas, a maioria, né, tem cozinha, tá completa e tal, mas assim, tipo, bem pequenininho. Esses lugares também incluem banheiro, né? Então, banheiro, cozinha, quarto e sala, e daí eles não têm divisões. Existe casos de estúdios que eles têm divisões, assim, divisão de quarto e tal, e eles acabam chamando de estúdio também, mas não seria um estúdio, né? Seria mais um apartamento mesmo, e, enfim. E às vezes também o estúdio fica dentro da casa compartilhada e eles chamam de estúdio, não casa compartilhada. Então, assim, um pouco confuso, depende de cada lugar, cada proprietário decide chamar do jeito que quer. Então, esse é um tipo de casa também. Nesse caso aqui, ela fica um pouquinho mais cara do que a casa compartilhada. Só que a maioria das vezes, ela também vem as contas inclusas. Acontece às vezes de você ter que pagar Council Tax por fora. Ou, por exemplo, contratar algum serviço por fora, internet, por exemplo. Mas isso é bem difícil, tá? Pelo menos a internet é bem difícil, porque geralmente eles já têm o cabo tudo pronto lá, só pra você pagar, sabe? Então já tá tudo instalado e tal, e você não precisa entrar na companhia e tal e pedir. Então ele já tá instalado lá e você vai pagando por mês. Então a maioria das vezes tá dentro do aluguel, né? Eu separei aqui, por isso que eu tô olhando pra baixo, tá? Então esse aqui varia aí nos 500 libras por mês, até 600, 700, e depende da localização, depende do estúdio, do tamanho e tal. Esse valor seria pro interior de uma cidade pequena. Como a cidade de Manchester, por exemplo, né, que é onde eu morei, esse estúdio, dependendo da região, vai ser mais de 1.000 libras. Então, se for no centro, então esquece, 1.200 pra cima, assim, é bem carinho, não é barato, e é isso, mas varia da região que você vai decidir morar mesmo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as casas tradicionais. Elas têm uma fachada bem diferente do Brasil. Então a gente tem aquelas muretinhas baixas. Às vezes existe a garagem na frente da casa. Às vezes a casa nem tem garagem, tá? Mas às vezes a garagem fica na frente. Vou tentar colocar algumas fotos aqui de curiosidade. Mas você simplesmente abre a muretinha ali, estaciona o carro, fica na frente da casa. Nessa região aqui é bem difícil de ver garagem no fundo, tá? Então, a não ser que seja uma casa de esquina, alguma coisa assim, diferente, aí acontece, mas é bem difícil, a maioria das vezes é na frente e, tipo, é visível, ela não é fechada. Acho que eu nunca vi uma garagem fechada, pensando bem agora. Tentando lembrar, acho que eu nunca vi. Mas ela sempre é aberta e é engraçado, porque chove direto, então, assim, não sei como que fica os carros. Também é comum os carros ficarem na rua. E daí eu sei que... Eu não tenho carro, mas eu sei que existe um seguro pra você pagar, né?
independente se você vai colocar na garagem ou não, mas existe uma taxa de seguro extra quando você coloca o carro na rua. Não sei se é assim no Brasil, também nunca tive carro no Brasil, mas acho isso bem engraçado, bem interessante. Outra coisa que é bem engraçado é a questão do banheiro ser no fundo da casa. A minha é um caso desse. Então, a casa, ela é bem fina e bem comprida. Às vezes, elas têm mais que um andar, tá? Então, assim, grande maioria, na verdade, tem 2 andares. Mas, às vezes, elas têm 3. Então, também tem 3, 4 andares. Bem casinha de Harry Potter, sabe? Não vou lembrar qual filme que é, se é o 4 ou se é o 5, que eles vão pra casa, não sei das quantas lá. E daí tem vários andares e ela é bem fininha. Então, é bem estilo de casa tradicional aqui. E daí, eles colocam o banheiro embaixo. A maioria das vezes, o primeiro banheiro da casa é embaixo e é nos fundos. E eu acho isso bem engraçado, porque daí você entra pela sala, aí você tem a sala de televisão, né, ou a sala geral, é a sala de entrada. Depois você tem a sala de jantar, e daí você tem a cozinha, e depois você tem o banheiro. Então, pra você ir no banheiro, você vai ter que atravessar meio que a casa inteira ali. O que acontece também quando a pessoa tem 2 andares, a casa tem 2 andares. Às vezes eles adaptam a casa pra ter um banheiro em cima, mas algumas vezes não. Você tá lá dormindo, bem bonita, no meio da noite, você fica com vontade de ir no banheiro, então você vai ter que descer a escada, quantos andares for, pra ir até o banheiro no final da casa. Então eu acho isso muito engraçado. Outra coisa também bem curioso é o formato da cozinha. Gente, ela parece uma tripa, tipo assim... Ela é muito fina, muito comprida. Então, eu vou colocar umas fotos aí. A minha é assim também. Então, ela tem um balcão de um lado, a pia de um lado e o forno, essas coisas do outro. Mas ela não é tipo um quadrado, sabe? Ela não tem uma ligação entre uma coisa e outra. Ela é simplesmente você vira as costas, tá de um lado e vira as costas do outro. No Brasil, eu lembro que na minha cozinha, pelo menos, era tudo de um lado só. E aqui você tem os 2 lados, só que daí... ela é muito fina. Outra coisa que eu tava quase esquecendo. O banheiro aqui tem banheira, na maioria das vezes, tá? Então, bem comum, 80% das casas tem banheiro, tem banheira. Ela costuma ser pequena, não é aquelas banheiras grandes com, tipo, mini ofurô. Não é tipo isso, é uma banheira simples mesmo. Às vezes é até difícil você tomar banho sozinha, porque é bem apertado. Tipo... eu ainda que sou pequena, ainda caibo bem nela. Mas assim, se você tiver mais que 1,70 aí, vai ser... não que eu tenho 1,70, né? Mas vai ser mais difícil, porque ela é bem apertadinha. Mas é uma coisa diferente, né? Um luxo, digamos assim, a gente ter banheiro em casa. E daí o chuveiro... é um tópico à parte. Porque o chuveiro, ele não é embutido. Então, ele é portátil, sabe? É como se fosse o chuveirinho do Brasil, que a gente tá acostumado. Só que num tamanho maior, né? Não do tamanho que a gente tem. Então, ele fica grudado na parede e você tira caso você queira. No meu caso, eu ainda prendi ele de um jeito na parede que ele não sai nunca. Assim, só se eu precisar muito tirar e tal. Mas, no geral, ele fica lá preso, porque senão eu tenho que colocar lá pra lavar o cabelo, enfim, não faz sentido. E é isso, então, assim, tem essa diferença também. Nas casas maiores é comum ter um jardim maior. Então... obviamente, né? Mas assim, um jardim com grama, com, né, matos, enfim, com... esqueci o nome, com flor. É bem comum em casas maiores, mas nas casas médias não são tão comuns assim, tá? Então por isso que eu trouxe essa informação aqui. Muitas vezes a casa não tem quintal. Ou tem um quintal, por exemplo, tipo uns 3 metros, sabe? Um quintalzinho bem pequeno. A minha casa específica, ela tem um mini quintalzinho, mas ele é tipo um corredor também. Então, assim, não dá nem pra contar que é um quintal. Apesar de que dá aquela sensação que é uma casa, sabe? Que tem quintal, porque você consegue colocar alguma coisa pra fora. Mas ele é bem pequenininho. Às vezes a casa é incluso, né, vários andares e tal. Ou às vezes a casa é térrea. Mas aqui não é tão comum, assim, ter uma casa com um andar só. Então, aí varia da casa. E se a casa tá sozinha, inclusive, bem difícil. Porque geralmente ela tem 2 andares e ela é grudada com a do lado. Uma casa do lado, né? Então, tipo assim, ela é grudada com uma só. Ou ela é no meio de várias casas. Então isso é bem comum também. E daí são várias casas, uma grudada a outra. Acho que deu pra entender, né? Mas o que eu quero dizer é que, tipo, varia muito. Então, às vezes é 2 casas grudadas, às vezes é 3, às vezes é 10. Então, depende da rua, depende aí da região. E também da época que foi construída essa casa em específico, né? Com relação ao valor, as casas tradicionais aqui que só tem um andar, que é só o térreo, por exemplo. E daí a pessoa, eles dividem a casa, né? Uma pessoa aluga o térreo, outra pessoa aluga a parte de cima, como se fosse apartamento, que é o meu caso, no caso. Elas ficam
ficam em volta dos 500 libras por mês. 500, 600 libras por mês na região, vou falar isso várias vezes, tá? Na região que eu moro, porque isso varia muito da região e da cidade em si. Mas no geral é esse valor de 500 libras que eu pago. Daí teria as contas por fora, então council tax, o gás, energia, internet, enfim, tudo isso, que gira aí no total em torno das 800 libras por mês. Depende aí é um pouquinho mais, talvez, agora que subiu um pouco as coisas. Mais de 800 a 900 libras por mês, aí daria para pagar também as outras contas separadas. Agora, casa maior, aí o teto é o limite, né? Porque assim, tende desde 700, 800, 1.000 libras, 3.000 libras, já vi, acho que 4.000 libras talvez foi o máximo aí que eu vi, mas deve ter casa mais caro que isso, né? Só não procurei mesmo. E é bem interessante, porque a diferença ali é bem grande, né? Obviamente, mas tem bastante opção, assim. Mas a maioria delas ali em torno das 700, 800 libras, uma casa boa, com pelo menos 2 quartos, com 2 andares, com quintal, jardim, coisas desse tipo. Então, em torno dos 700, 800, só de aluguel, mais as contas por fora. E é isso, eu espero que eu não esteja esquecendo nada, acho que eu vou estar esquecendo com certeza. Se vocês quiserem também que eu explique melhor sobre cada tipo, dê mais exemplos, coloquem aqui nos comentários que eu trago um outro vídeo sobre isso. Eu adoro falar, só deu pra perceber, né? Mas eu adoro falar sobre diferenças, principalmente diferença cultural, né, entre Brasil e Inglaterra, porque eu fico comparando na minha cabeça. Às vezes eu acabo esquecendo, também falei isso no outro vídeo, eu acabo esquecendo a diferença, porque como eu tô aqui bastante tempo, eu acabo acostumando, enfim, e daí eu acho tudo meio normal, né, que acaba sendo normal pra mim, e acabo esquecendo que aquilo é diferente. Mas eu gosto bastante de estar falando sobre isso, e é isso, espero que vocês tenham gostado, coloquem de novo, coloquem nos comentários aí o que vocês querem saber, que eu trago mais sobre esse assunto.